E aí, tudo certo? Faça uma excepcional hora de estudo aqui com a gente na nossa ARC-série Desvendando os Grandes Arquitetos, como eles fazem, por que eles conseguem fazer, como que a gente aplica aí na nossa vida de arquiteto, como que eles dão essa resolução e por que a gente está estudando esse momento, paramos esse momento para estudar. De cara, já vou dando uma dica aqui, isso faz parte, né, daqueles que gostam de arquitetura, gostam e trabalham na área e que querem trabalhar na área. Isso faz parte, adquirir o que a gente chama de repertório. Aqui a gente não entra no repertório, né, de partida arquitetônica, o repertório nosso não entra nesse sentido, né, do partido arquitetônico, do conceito arquitetônico, mas no repertório técnico, a importância de a gente adquirir esse repertório técnico para que lá na frente, quando a gente for projetar, a gente ter esse entendimento e conseguir solucionar, né, dar solução a grandes arquiteturas, né, como essa que a gente vai ver aqui do arquiteto Yuri Vital. Cara, muito legal essa residência e vai abrir uma dica já de cara antes de a gente começar, tá? Por que é tão importante a gente fazer isso daqui? A gente adquire conhecimento, né? E não só conhecimento, né, de técnica construtiva, mas do conhecimento da onde a gente pode aplicar e como foram resolvidos, né, essas questões. Tá? Não é copiar projeto, gente, não é isso. A gente cria repertório. Esses grandes arquitetos aqui também fazem isso diariamente para que, né, a área dele fique assim mais aguçada, né, como se diz, e a gente precisa disso. E esse repertório que a gente vai adquirir técnico aqui é super importante, aí já vai uma dica. Você que é estudante de edificações e acabou de entrar no curso de edificações, você que acabou de entrar no curso de arquitetura, né? Edificações, primeiro ou terceiro ano, arquitetura, primeiro ou quinto ano, você que se formou em arquitetura, edificações já, bora, esse conteúdo é para você, bora lá a gente fazer isso junto, essa escola de arquitetura aqui, né? Repertório técnico, por quê? E por quê, né? Porque se você tiver uma das duas ferramentas que eu vou te falar agora, né, e um dos conhecimentos, você já está na área ali trabalhando e tem uma vasta área. E o porquê que a gente adquire esse repertório? Porque a gente constrói, né, esse repertório técnico na nossa mente, né, como já havia comentado, e a gente consegue aplicar os nossos projetos. Como adquirir esse repertório? Tenha sempre na sua mão aí, né, uma revista de arquitetura ou um livro de arquitetura. E agora a gente tem na nossa mão sempre o celular, no site de arquitetura, no site dos arquitetos, e destrincha esse projeto, né? Destrincha ele com um olhar técnico, mas não com um olhar de espectador só não, tá? Porque assim que a gente assume entrar num curso de edificações, num curso de arquitetura, num curso de engenharia, se assim for design de interiores, a gente já é uma parte mais técnica, não dá só para a gente ficar como telespectador da beleza da arquitetura. A gente precisa entrar, né, na parte mais funcional do negócio, mais técnica, mais exigente um pouquinho, que aí a gente consegue projetar, né, como esses grandes arquitetos projetam. Muito importante essa primeira dica. A segunda dica é, se você tem ali conceito, né, técnico, e observa muito como são executadas essas edificações, né, ou até mesmo, né, arquitetura de interiores ali, como são desenhados isso, e você tem uma das ferramentas, ou até duas, quem sabe, AutoCAD e Revit, eles são, o que a gente fala aqui, não são eles que vão resolver o seu problema, tá? Eles vão te ajudar. Mas se você tem uma dessas duas ferramentas, você já pode prestar serviços para, né, esses escritórios, ou trabalhar em um escritório, né, fazer estágio. Não espere o último período da faculdade, o último período do curso de edificações para você começar a entrar. Você vai perder muito tempo, você vai ficar muito atrasado, tá? Muito atrasado. Eu, até hoje, depois de 15 anos de formado, ainda vejo muito isso. Separo um tempinho ali do meu dia para ver arquitetura. A gente ama, né, arquitetura, gosta da arquitetura, então a gente quer absorver mais conteúdo. E aí você fala, você faz grandes obras assim? Não, não faço obras desse tipo, mas o meu trabalho exige muito isso. Nós fazemos
muitos projetos executivos aqui no escritório, né, de arquitetura, especificamente mais para lojas, né, não só executivo de arquitetura, mas também os complementares, né, elétrica, hidráulica, ar-condicionado. Então, eu preciso ter esse repertório. Faz parte da profissão arquiteto ter esse repertório. E quando você sai na rua, ali, mais uma dica, é, observe o que está à sua volta, tudo é projeto, né? E você consegue ali ter um olhar técnico e tenta destrinchar ali como que aquela edificação foi feita, onde estão os pilares, as vigas, como é que passa tubulação de elétrica, de hidráulica, de ar-condicionado. Uma dessas casas aqui a gente vai ver bastante isso, é muito interessante e muito proveitoso a gente parar esse momentinho, estudar e ver os detalhes da arquitetura e de todo o conjunto, tá? Essa residência, né, arquiteto Yuri Vidal, cara, ele tem uma linha muito expressiva, né, muito legal. Não, eu não entro muito nesses conceitos aqui na nossa ArcSérie, né? Ah, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para os seus amigos aí para a gente compartilhar esse conteúdo de educação da arquitetura. É uma necessidade que eu vi aqui no nosso dia a dia de ensinar arquitetura para o pessoal, né, que está estudando arquitetura, edificações, que assim seja, ou até aqueles que queiram, já pensou em entrar na área e aí tem esse conhecimento aqui. O que a gente quer é que o seu olho brilhe pela arquitetura e você ali deslanche, tá? Com muita parte técnica, isso é muito importante. E a gente fala de tudo aqui também, né? Sistemas construtivos, steel frame, wood frame, ICF e outros afins aí, tá bom? Muito importante a gente criar esse conhecimento para que a gente consiga aplicar. Essa residência é arquiteto Yuri Vidal. Basicamente, né, o conceito dele é bem da arquitetura paulista, né? Concreto, né? Uma grande, não chega a ser uma massa grande de concreto, mas como ela, todos os elementos dela, né, construtivos, né, pilar, viga, laje e as empenas, né, super lindas, né, apoiadas em pontos, né, muito finos, né, muito específicos, cara. Muito legal você ver que o arquiteto conhece muito, né, do sistema construtivo e conseguiu levar isso a favor dele para aplicar isso na arquitetura. Usa o sistema construtivo, né, a robustez do sistema construtivo com plasticidade. Isso é muito legal, né? Isso é muito importante para a arquitetura, né? O futuro da nossa arquitetura, do futuro dos nossos arquitetos. E essa casa, cara, todo o sistema construtivo, né, que eu estava explicando, como ele é moldado em loco, né, concreto usinado, concreto estrutural, concreto armado, né, assim dizendo, ele acaba formando uma peça única, cara. Mesmo assim, você vai observar que a casa, ela se distribui no terreno, tem uma grande abertura, mas se a gente pegar a fio, a casa é pilar, as lajes, né, e essas grandes empenas que são as vigas, né, laterais. Não que não tenha viga, né, eu até expliquei uma outra residência dele aqui, não é que não tenha viga, né, embutida nessas lajes, sim, tem as vigas ali, só que ele consegue deixar a laje mais espessa e ele embute, né, essas vigas dentro da laje, né, com um reforço, claro, né, isso é cálculo estrutural, aí já é uma parte mais de engenharia mesmo, né, os cálculos estrutural que diz isso, essa área mais reforçada, onde vai ser essa área mais reforçada. Muito legal, vamos lá caminhar para essa residência. O que é muito legal, cara, é o seguinte, ó, definindo a arquitetura, ó, né, todo o espaço dele aí, os pilares aqui, né, os pilares bem robustos, né, também para segurar esse grande corpo da arquitetura aqui, as lajes, né, ó, com recortes, cara, muito legal, né, trabalhou muito bem a arquitetura, esse recorte dá dá um dinamismo, né, para a arquitetura. E essa empena é fantástica, ó. Ela faz o recorte, toca no chão, né, um trecho, depois sobe de novo e ela vai caminhando para casa até lá no final. Cara, isso é muito legal, a expressão da arquitetura, porque o projetista dessa casa, né, o arquiteto projetista,
eu falo arquiteto projetista, mas entenda, vocês que entraram aí na faculdade e também no curso, né, de edificações, vocês já são projetistas também. Tenha esse pensamento, cara, isso é muito importante. O que é interessante, deixa eu falar só uma coisa rapidinho aqui. Eu lembro que nos primeiros dias de aula de arquitetura, o professor falou assim, olha, quando o arquiteto senta ali com o seu papel em branco e ele faz um risco, ele já sabe aonde que é aquela parede e que aquela parede, do que aquela parede vai ser construída. E de fato, isso acontece mesmo na prática. Por quê? Porque o arquiteto, ele já tem, né, ele conseguiu formatar na mente dele ali um estilo arquitetônico, né, um conceito arquitetônico, se assim dizer, né, um partido arquitetônico, e ele, ao visitar o local e depois refletir um pouco, ele não sai desenhando assim, né, mas depois de refletir um pouco, ele já estudar o programa também, né, da casa ou da edificação, assim, ele já sai com isso muito bem formado. Isso é muito interessante. E quando ele começa a projetar, né, o arquiteto, né, o projetista, ele tem muito isso, né, de pegar o que o cliente espera dele, né, pegar o que o local também espera da arquitetura dele, né, como que no local pode ser implantada essa arquitetura dele, a representação, né, o que a arquitetura dele vai passar, né, junto com as ideias do cliente ali, e aí ele consegue expressar isso, tá? E aí por isso que é super importante a gente entender das técnicas construtivas e também, né, dos sistemas de instalações. Cara, linda, né, essa empena. Vamos continuar. Então, a laje mais seca aqui, né, e você vê os elementos, né, de iluminação já instalados, os brises também, que são uma área à parte aqui da residência, né, muito comum na arquitetura paulista usar esse tipo de artifício. Vamos mudar um pouquinho? Cara, olha as lajes, né, cara? Ele faz uma laje mais espessa aqui, ó. Isso aqui é a laje dele. Os pilares chegando aqui, né? Tem um espelho d'água lindo aqui. Esse elemento que parece estar pendurado aqui, né? Esse outro trecho. E a caixilharia praticamente seca chegando ali. Muito comum da arquitetura paulista. Essa daqui ainda tem, né, um desenho, né, de caixilha. Tá vendo essa parte mais escura aqui? É um desenho de acabamento da caixilharia, tá? Mas é muito comum da arquitetura do Vital aqui fazer isso, tá? Aqui, nesse trecho aqui ele faz isso. Né? Só esses dois pilares, então ele apoia nesses dois pilares, na empena, aqui tem um desenho da empena, tá vendo? Na empena de um canto e na empena do outro canto, para segurar todo esse grande volume aí. Ele põe forro em alguns trechos aqui, tá vendo? Mas em alguns outros trechos ele deixa proposital a laje aparecendo ali, tá? Vamos caminhar mais um pouquinho, aqui mais uma outra imagem, né? Da laje, né? Um pilarzão bem ali, né? Vamos caminhar mais um pouquinho que a gente vai entendendo. Ó, essa área aqui, deixa eu só baixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Essa área tem forro, tá? E aí a gente vai começar a entender nas áreas que ele com forro. Tem iluminação, tal, né? Tem umas outras coisas que aí ele decidiu que tem que colocar forro ali. Na arquitetura dele, na arquitetura paulista não, na arquitetura né, que os arquitetos produzem, que é mais, né, deixar essa coisa mais do material em si executado aparente, eles não colocam muito isso, né? E aqui, ó, a gente vê grandes coisas que a gente consegue estudar aqui, ó. A grande empena encostando só num trecho e elevando de novo. Por que que ele consegue fazer isso, né, cara? Depois, quando a gente chegar numa imagem da empena, aí eu te explico a ação da força. Tem uma força no meio dela, né? Ou tá mais deslocada, mas pelo desenho dela, o desenho dela é mais ou menos isso daqui, ó. Opa, deixa eu desenhar de novo, que tá muito estranho esse desenho aqui, ó. Parte superior dela, que vai até o final, aí ela desce um pouco, encosta no chão, caminha um pouco no chão e depois sobe de novo. E aí vai lá a ser uma viga. O esforço que a gente tem aqui, ó, né, que está centralizado, como todo esse elemento é estrutural, né, tem uma malha, ele trabalha em conjunto também. Por isso que a laje também se apoia, né, em um outro, né, se estende no apoio delas, duas lajes superiores. Não é num apoio, numa parte única, né, ela tem mais toda essa área de apoio aqui, né, ó, né, toda essa área de apoio. Muito interessante porque é um grande pano, né, estrutural, muito legal. E aí a gente vê várias coisas também, ó, as instalações aqui, tá em vermelho, acho que o arquiteto optou por isso, mas não é instalação de bombeiro, né? Em alguns vídeos a gente falou aqui sobre a instalação de corpo de bombeiro,
né, de projeto de combate a incêndio, né, instalação de combate a incêndio. Nesse caso é uma residência, não é, nesse caso ele deve ser de esgoto, né, muito provavelmente é de esgoto, água pluvial. Ele fez a questão ali de pintar, né, de vermelho. Para ele não é isso, né? O cara entende, né, as instalações, entende tudo que compõe um projeto e não atrapalha a vida dele, né? E sim vem somar, né, na vida dele. Então o arquiteto é super importante o arquiteto ter todo esse conhecimento, né? Olha a laje, né? É uma laje mais robusta, né, tal. E aqui tem esse apoio, né? Então a empena vem mais ou menos até aqui, né? Depois ela segue como uma viga e a laje, ó, é um grande vão de laje, né, cara? Muito interessante, né? Dá essa linearidade ao projeto e dá uma leveza mesmo, o projeto sendo bem robusto, né? Pela estrutura. Ó, olha aqui, cara, o apoio dela, né? Muito legal, né? Um apoio mais fino. Tem um projeto, Casa da Música, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, Christian Portzampark, Park, né? Cara, que projeto que trabalha muito isso e ele se inspirou nos arquitetos brasileiros. Eu tenho uma folha aqui que eu anoto, né, botando insights aqui, eu vou anotar e vou estudar esse projeto também e vou apresentar aqui para você, né? Casa da Música, Rio de Janeiro, Christian Portzampark Park. Aí a gente eleva também esse conhecimento, o conhecimento arquitetura está nacional aqui, vamos dizer que é internacional, mas internacional. Lá ele trabalha em curva, cara. Puta que projeto lindo, né? Com umas empenas bem gigantescas em curva, dá um desenho todo especial para o projeto. E aí as instalações, novamente, não atrapalhando o arquiteto. Ela apoia, tá vendo? Deixa eu apagar um pouquinho aqui, ó. Até aqui ela apoia na laje, né? Depois a laje segue, a empena sobe, né? Faz todo um recorte aqui também, tá vendo? Ela desce em linha reta e apoia. Só esse trecho apoia, cara, dá todo um sentido para a arquitetura, todo um desenho muito especial, domínio do arquiteto sobre o que ele está fazendo. Aqui uma área mais interna, né? Os detalhes mais internos, muito legal, né? Olha esse mobiliário aqui, ó. Caraca, né, meu? Olha que desenho bonito. Puta merda, né, bicho? Que legal, né? Tá praticamente suspenso, né? Remete muito à casa, né? Uma empena, né? Uma empena também. O sentido é o mesmo, tá? Uma empena. E aí ele tá apoiado, o apoio dele. Vamos ver se a gente consegue achar as imagens dele. A gente descobre mais sobre esse imobiliário também. Muito bonito, né? Muito bonito. E aí uma imagem geral da casa. Olha, a grande empena, que a gente falou que desce, encosta no chão, caminha um pouquinho no chão, sobe e depois ela vira uma viga. Olha que interessante, ela até faz um recorte para lá, né? E aí depois ela quebra um pouquinho para lá e aí essa empena. Esse grande conjunto todo é um conjunto único que segura, né, esse trecho da frente, as lajes, essa laje e também, né, vai para o fundo, ele tem uma espécie de uma passarela igual tem aqui, ó, né, que cobre esse trecho aqui e também suporta isso. Aqui ele fez uma outra empena, ó, no mesmo sentido, e aí essa empena aqui, né, ela desce aqui, encosta no chão também. Cara, imagina assim, ó, e aqui, ó, olha, observa que aqui eu vou até apagar um pouquinho, ó. Aqui, ó, a laje encosta aqui na empena e passa aqui e vai encostar lá na outra, nesse outro conjunto do meio aqui também. E encosta, né? Muito provavelmente ela está encostando nessa aqui também. Essa leveza, cara, ele só consegue trabalhar esses panos, cara, se ele tem conhecimento de como ele pode fazer. E aí, mais um outro segredinho, um outro, não é insight, né, mas outra parte técnica do arquiteto aqui. O que ele fez? A gente tem uma espessura de laje aqui e outra aqui. A de baixo é um pouquinho mais espessa e a de cima é mais fininha. Olha que interessante, ele inverteu a viga aqui, ó. Essas vigas que a gente vê na marquise e lá na laje, né, que é essa laje que a gente vê lá, ele inverteu a viga e ajuda muito na estruturação de tudo. Provavelmente deve estar passando em cima de um pilar, né? Acho que é um ponto de um pilar aqui, ó. Bem, né, no ponto do pilar. Tá bem em cima, tá vendo? Onde a gente desce é um alinhamento do pilar e tá bem em cima desse pilar. Ajuda demais essa viga invertida, usa muita técnica de construção, cara. O arquiteto domina muito a técnica de construção. Muito legal isso, né, cara? Muito importante isso.
casa é fantástica, né? Ela se abre para um grande pátio aqui e tal. Aí é conceito, aí é, né, partido arquitetônico, muito legal. Mas essas empenas faz um desenho muito leve na casa. Sabe, cara, quem estuda arquitetura tem uma aula que é uma aula mais voltada para artes, mas de projeto também. Eu lembro que a gente chamava de casa cubo. E aí a gente tinha que projetar uma casa, mas não é ficar fazendo quartinho, salinha e tal. Era o volume da casa dentro de um cubo. E aí você pegava fatias, né, de folhas ou de madeira balsa e começava a colocar aquilo dentro de um cubo para tentar formar aquela casa, formar, né, o conjunto daquela, a expressão daquela casa. Essa casa, o cara trabalhou muito isso, cara. Né? Muito legal de ver isso. Isso é muito interessante. Essa casa aqui não faz parte, tá? Mas é muito interessante também, né? Dois blocões aqui e tal, né? Separado, uma área. Muito legal também. Provavelmente o arquiteto ali também, o Yuri Vidal, viu, né? Essa casa aqui, não sei se é projeto dele, viu também, ó, a arquitetura dele faz todo esse sentido também, né? Muito interessante, né? Não é copiar, gente, né? É referências da arquitetura. Aqui, né, uma lateral da casa, e aí a gente tá vendo do todo, né? A gente tá mais para trás, né? Do pátio, então os pilares de apoio, né? Bem segmentados aqui, pilares. A empena tá mais para frente aqui. E a gente vê os elementos, né, cara? Os brises, a fixação do brise. Isso é muito importante a gente ter todo esse entendimento. Isso aqui é um projeto específico, cara, do brise, né? A fixação do brise também é um projeto específico. As instalações também, projeto específico de hidráulica. E aí? Você tem conhecimento da arquitetura, tem leitura, né, de projeto. Se você é adepto a essa área de projetos e instalações, por que não você seguir, né, a instalar, desenhar tudo isso e colaborar com esses arquitetos que gostam assim, né, de fazer essa estrutura, essa infraestrutura mais aparente. Vamos caminhar mais um pouquinho. Aí uma foto, né, do projeto mais, né, um ângulo mais artístico também. Aqui novamente, né? A foto, ó, aquela viga que a gente vê Verendel tá aqui, Verendel, ó. Aquela viga superior invertida tá aqui, ó. A laje de baixo mais espessa. Marca muito, ó, a laje, certo? Que aí é a estrutura e a parte de cima aqui, ó, que é o acabamento que está superior a essa laje. O ligamento aqui, né, do pilar, né? Aqui tem um forro, ó. A gente vê o forro certinho, né? A altura do forro. E, né, você vê o pilar ligando as duas lajes ali, muito interessante. Essa ponta que a gente vê aqui é uma espécie de não sei se é um quiosque ali, um local bem no meio da piscina, que ele também seguiu, né, fazendo esse mesmo desenho. Olha que interessante, né, cara? Como que ele consegue, ó, apoiar essa laje aqui, ó? Se a gente olhar no óbvio, né, o que acontece? A gente traça, né, essa reta aqui e apoia lá, né? Porque a gente tem um pilar aqui, e aí desce um pilar ou apoia na empena, né? Olha como a empena ressalta para fora e ele consegue desenhar a laje apoiando, né, nesse sentido aqui, fugindo daquela linha reta, né? Ele consegue apoiar mais para fora essa laje. Muito interessante isso. Por que ele conseguiu atingir isso? Porque ele tem uma área mais estrutural aqui também e não necessita de um apoio aqui, ó. Ah, não é para apoiar isso aqui. Por quê? Porque ele fez uma empena toda estrutural aqui e ele consegue chegar com essa laje. Ele tem mais área para chegar com essa laje lá, né? Onde ele vai apoiar essa laje. Muito legal, né? Conhecimento, desenho da arquitetura, conhecimento de estrutura, sim, ele consegue. Não precisa fazer cálculo, entende isso? Não é o cálculo que ele conhece de como os elementos se autossuportam e como ele consegue desenhar geometricamente isso e suportar essas estruturas. Puta, que desenho lindo da empena, né? Aqui, ó, ela tocando o chão, subindo, vindo, aí ela forma essa grande viga, né? O prédio da FAO faz isso, né? Forma essa grande. O prédio da FAO, ele é uma grande empena, né? Mas ele está mais retão, né? Aqui. E aí o Vila Nova Artigas trabalhou o pilar que ele tem dois lances, né, do pilar, né? Duas formas, né? Ele começa de uma forma e inverte no meio e termina de uma outra forma. Olha que desenho lindo de fachada aqui, cara. Né? Muito interessante, repousando ali
no espelho d'água para dar todo esse efeito. Cara, desenho de arquitetura, né? Muito bem esmiuçado. A forma da arquitetura aqui também, ó. Você observa que não é uma forma como eles fazem às vezes de laje, né? Que põe aquele grande madeirite. É um madeirite, às vezes é um madeirite mesmo, né? Um madeirite mais tratado, aquele madeirite preto, tal, formicado, tal, para deixar aquele aspecto liso. Aqui ele trabalhou com ripas, né? Ripas de madeira, ó, o tamanho da ripa certinho aqui, ó. Interessante, né? Muito legal. Ele quis causar esse efeito, né? Porque é impossível ficar perfeito, né? Retinho, então ele quis causar isso mesmo, né? Esse efeito. O Yotaki trabalha muito isso, cara, faz umas empenas todas desenhadas com esse tipo de desenho, né? Cara, vou detalhar também, vou até anotar aqui, é, Ryotaki, Otaki, amo a arquitetura dele, né? Inspirada totalmente no Oscar. É, Hotel Unique. A estrutura dele é fantástica e precisa visitar o hotel que também é muito legal. Quando você entra no hall dele assim, que tem a empena, né, que segura, acho que a empena deve ter, cara, eu acho que deve ter uns mais de 20 metros de altura, uns 20 metros de altura. Cara, é fantástico como ele apoiou, como ele desenhou o hotel, é lindo. Meio que um desenho de MASP assim, né? O conceito, mas é lindo, cara, muito legal. Aí a gente tem uma implantação da casa aqui, ó. E aí, né, a implantação da casa, fantástica, né, cara? O desenho do arquiteto é fantástico, muito legal, né? Ele trabalha muito a empena reta, aquela que a gente viu na foto anterior, né? Aqui todo recortado. E olha a empena aqui, ó, também recortada, causando, né, todo o efeito da arquitetura ali. Muito legal, muito legal. Esse vão aqui, particularmente, eu acho fantástico, né? Que ele abre a arquitetura. Interessante, né? A arquitetura, ela está numa espécie de um vale, né? A arquitetura aqui, né? Então ele implantou a casa aqui, ó. Aí já é mais um conceito, né, de arquitetura. Ele implantou. Deixa eu desenhar certinho aqui para vocês verem aqui, né? Então ela está mais ou menos numa descida ali, né? Num vale. Aí ele implantou a casa aqui, ó. Aqui está a empena, né? Dizendo mais ou menos a empena, tá? E aí, né, nesse trecho aqui que a gente vê, né, que tem essa piscina aqui em cima, né, que está mais ou menos aqui, ó, assim, é, ele tem o visual lá de baixo do vale também, né, porque a casa passa essa transparência, né, ela é mais aberta, né, esse trecho da frente é mais aberto aqui, ele não se preocupou em fechar tudo isso, na verdade, a questão, acho que ele quis abrir, né, proposital, para ter todo esse visual, né, da residência. Muito legal, né, cara? Você tá aqui em cima, né, num ponto alto da casa, enxergando o pátio da casa, o que acontece na casa e também consegue ter uma visão, porque ele vê também, né, tá alto isso aqui, né? Ele tem uma visão por baixo aqui. Putz, cara, muito legal, né? Muito legal. Vamos passar mais um pouquinho. As empenas claras que fazem muito parte da arquitetura, né? A expressão da arquitetura. O desenho daquela, aquilo que eu tinha falado. Olha as vigas que tem invertidas, né? Então, ó, o cara tá aqui, né? Na piscina, a piscina superior tá mais aqui, ó. O cara tá vendo lá para baixo, né? Então é um espaço bem contemplativo. Olha aí, ó, quanta viga invertida que tem aqui, ó. Cara, a laje bem espessa mesmo, concreto na veia, como dizem, né? Bem espessa, uma viga robusta, né? Diga de passagem, e alta também, invertida, né? Todo o desenho estrutural bem claro aqui. Olha aqui, ó, também, ó, uma grande empena, de novo, e vigas invertidas aqui, ó, pegando esse local. E onde ele contorna, tá vendo? Né? A casa, né? O formato da casa, ele tem essas vigas invertidas e ele faz proposital isso, não põe a viga na quina aqui, né? Senão ele fica com uma aparência aqui autona, né? Então ele não quis fazer isso, né? Cara, que desenho fantástico de arquitetura, né? Eu não posso ficar muito babando na arquitetura aqui, mas é gostoso de você ver isso, né? Instalações também, olha que interessante, ó, né?
é, instalações de ar-condicionado, instalações de hidráulica, cara, para os dois setores da casa, muito provavelmente ele usa aí, tem água de reuso, tem todos esses aparatos todos aí. O que a gente vê aqui, ó, né, tá vendo? Detalhezinho, né? Aí que a gente precisa de um detalhe bem técnico e absorver isso. Muito provavelmente é uma espécie de uma impermeabilização, tá? Aqui, ó, ele marca bem isso, né? Impermeabilização desse trecho da laje, né? E todos eles devem seguir a mesma especificação ali. Muito legal, né? Aquilo que eu tinha falado do quiosque, que ele fez no meio ali, uma espécie de um quiosque todo em concretão. Cara, que legal, né? As instalações. O arquiteto precisa saber disso, né? Essas instalações para conseguir compor toda a arquitetura dele. Cara, a foto ali da fachada da casa, da fachada principal da casa. As empenas lindas, né? Imagine que isso daqui tudo ó, acaba formando um conjunto único, tá? Se manter os pilares aqui, tirar aquela viga que vai lá pro fundo e tal, ele se auto-suporta, se auto-suporta. Aí mais um detalhe, né? Como trabalha bem, né? Os recortes aqui, ó. O recorte, né, cara, da empena, né? E aí combina com o traço arquitetônico aqui também, né? Esses recortes. Muito legal, muito legal. Bora, mais um pouquinho aí, mais do mesmo, né? Mais um desenho, aquela empena mais reta, né? Muita viga aí, né? Invertida, muito legal, né? Que desenho bonito de arquitetura, ao mesmo tempo, não sei se chega a ser um minimalista, até chega, né? Porque não tem tantos elementos assim é, compondo, né? Um elemento mais único. Lindo demais o desenho, mais do mesmo ali, né? Mais do mesmo que a gente gosta de ver, né? De ficar olhando. Aquele detalhe que eu tinha falado, ó, né? A laje saindo da grande empena e aí ela sobe, um recorte totalmente diferenciado, muito bonito. Caixilharia chegando na lata aqui, ó, né? Sem perfil, ó. Eu acho esse acabamento muito legal, né? Esse estilo. Mais um desenho, mais uma imagem, né? Mais outra imagem. Essa imagem é fantástica, né? Caraca, né? Que visual que a casa dá, né? O arquiteto fez questão de o visual aparecer. Detalhes, né, de brise, detalhes de instalações, né? Ó, as tubulações, a fixação da tubulação como é fixo, caixilho, cara, você tem que trabalhar tudo isso, né? Os brise, como corre esse brise, o projeto desse brise é todo especial, né? Todo diferenciado, um detalhe interno, né? A arquitetura, né? O próprio desenho da estrutura já fez a composição da arquitetura. Mais uma hora daquele recorte, né? Mais umas imagens, muito bonito de ver, né? As empenas laterais, é o que a gente vê. Olha o recorte que causa aqui, né? No visual. Olha o recorte aqui dentro. Cara, consegue porque o arquiteto domina esse tipo de estrutura, esse tipo de técnica. Muito legal, muito bonito. Né? Olha, desenho de novo, né? Mais ou menos daquele ângulo. As empenas que marcam, né? A arquitetura. Fundamental isso. Desenho de caixilho. Muito comum, né? Esse desenho de caixilho aqui, ó. Na arquitetura, né? Diferenciado, olha como ele abre, tá vendo? Desenho de projeto, como ele encaixa no chão, como é que chega ao piso, tal, eu quero fazer esse efeito, ou a caixilharia vai ficar mais para cima, tudo isso é projeto. As empenas ali, né, mais um detalhe da casa, ilustrando legal, recorte, que legal, né? Essa empena aqui tem uma função fantástica aqui também, que apoia a estrutura, né? Apoia a laje lá. E ele causa, né? Tem uma empena na frente, uma empena passando na frente da outra, né? Você tem essa causa, né? Você tem esse aspecto de que uma empena tá passando na frente da outra, mas na verdade ela tá o ligamento dela de estrutural é a laje, né? Muito interessante, né? Aqui mais um desenho, né? Mostrando aí a parte de interiores, recorte, né? Que a gente já viu. Vamos ver se a gente consegue. Que imagem, né? O recorte, aí a fachadona lateral. Cara, foge do nosso, né? Daquele comum, né? Das fachadinhas e tal.
Não que não tenha arquitetura legal, né? Dessas fachadinhas mais certinhas, né? Assim, você sabe que a janela ali é do quarto, você sabe que ali tem um quarto, ali tem um banheiro, né? Você sabe onde está os ambientes da casa. Essa aqui foge bastante disso. Brisa e detalhe, né, da arquitetura no fotoambiente. Olha isso, cara. A expressão da arquitetura, né? Imagina você passando aqui por baixo, você sentindo mesmo a arquitetura, né? Esse peso da arquitetura. Isso é que ele quis causar. Imagens da obra, olha que interessantíssimo, né? Claro aqui toda a estrutura já montada e depois vem só os fechamentos. É isso, né? A arquitetura já toda montada e vem só os fechamentos. Olha que interessante, né? Aquele desenho que eu tinha feito, ó. Isso aqui é a estrutura que suporta essa laje de cima aqui, ó. Claro, tem as vigas invertidas e aí ela apoia, né? Esse trecho aqui, ela apoia a laje de baixo. Muito legal, né? Olha lá, só conseguimos apoiar isso aqui porque tem todo esse trecho estrutural, aí caminha os grandes pilares. Será que isso aqui é um pilar? Poxa vida, não tinha visto lá na arquitetura. Tá vendo como a gente vai descobrindo quando a gente vê imagens da obra? Olha ela apoiando, né? Parece que ela tá solta ali, parece que ela vai despencar, né? Terreno abaixo, né? Muito da hora, muito legal. Vamos passar mais aqui. A gente vê a casa lá no fundo. Aí o desenho total da casa, a estrutura montada da casa total, né? E aí só vem fechamento. A casa praticamente está, teoricamente, pronta. Todo esse conjunto que você vê é um conjunto único, monolítico. Muito legal, né? Muito interessante, cara. Muito interessante. Por quê? Porque o sistema construtivo, né, ele ajuda a fazer isso, né? Os elementos são bem unidos. Olha que interessante, né? Fechou de alvenaria convencional aqui, ó. Optou-se para esta alvenaria convencional, né? O fechamento aqui. Mas a arquitetura basicamente já está montada ali. Olha que interessante, né? Fizeram, marcaram toda a obra, né? Para fazer toda essa estrutura, montaram essa grande estrutura e agora eles começam a montar os fechamentos, né? A parte de instalações. Que interessante, né? Não foi montado junto. Muito provavelmente os projetos estão compatibilizados, hidráulica principalmente, elétrica, e agora que eles começam a passar, deixaram suas passagens, e agora que eles começam a montar, né? Mas a grande estrutura da casa, né, já está montada. Muito legal, né? Um detalhe aqui de um trecho de passagem, olha como ele apoia pouquinho aqui, né? Detalhe, né, de um trecho de passagem, muito interessante. Mais outro detalhe, né? Outros detalhes de encaixe ali. Tem um vão aqui, tá vendo que interessante, né? A escada subindo. Muito comum essa escada também, né? Tem uma escada mais larga de início e depois, quando ela vai subir para, né, uma área específica, ela fica mais fina. Muito legal. Detalhes arquitetônicos muito interessantes, né? Vamos caminhar mais um pouquinho. A grande laje também, olha. Que interessantíssimo. Um detalhe aqui, ó. Por que será que tem isso aqui, ó? Muito provavelmente deve ter um reforço muito específico aí, né, da laje, né, de aço, né, a laje é concretada uma coisa só, mas deve ter algum reforço que eles marcaram muita coisa aí, entendeu? Porque eles muito provavelmente tem, como eu estava falando, né, provavelmente tem aí um reforço aí. E aí vamos caminhar mais um pouquinho, a grande laje, encostando na empena. Olha isso, cara. Que da hora, né? Essa imagem é fantástica de todo o conjunto ali. A imagem de todo o conjunto, né? Isso daqui, ó, é o ponto de apoio. Imagina o esforço que tem aqui, que deve ser, cara, a ferragem que sai daqui e o que tem para baixo da terra aqui também é uma estrutura, uma bela de uma estrutura. Vou caminhar mais um pouquinho, mais um detalhe ali, né? Da arquitetura. Acho que não é um pilar, deve ser um apoio só que tem aqui, ou deve ser da caixilharia, né? Um apoio colocado ali. Caramba, né? Que imagem bonita, né? Da obra, né? Mais outros elementos de concreto, né? E a gente vai desenhando, olha, né? O vão, o grande vão, as descidas aqui de tubulação, tudo isso é feito no projeto, ó. Essa aqui é a instalação elétrica, né? Esse é o andar
né, que a gente viu que tem forro, então optou-se, né, por colocar um forro aqui, mais arranques aqui, provavelmente talvez uma ancoragem, alguma coisa desse tipo, né, para suportar essa laje, ou depois eles tiram, às vezes apenas para conseguir concretar tudo isso daí. E aí mais algumas imagens da obra, né? E aí você entende, né, como que eles apoiaram toda a estrutura, que interessante aqui, né? Chegando na grande empena. A forma da empena, né, que a gente vê aqui na frente é a mesma, cara. Se ela desceu reta, ela poderia descer reta aqui. Mas ele só inclinou ela, como o conjunto estrutural é único, né? Ele consegue fazer isso. E as instalações, né, já de passagem aqui, muito interessante. Isso aqui eu tenho quase certeza, cara, que são as vigas, né, de reforço ali, né? Uma parte interna, né, da estrutura de reforço. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui, a gente vai dando uma olhada. Mais detalhe da obra, né? Muito legal, né? A obra já está de pé, assim dizendo, toda construída, né? Outros detalhes, detalhe bem lá da empena da frente, essa escada também o pessoal está executando muito, né? Nesse perfil aqui, muito legal. Bora lá, bora lá. Um geral aqui da residência, né? Da fachada em obras, né? Olha a empena, que coisa linda, né? E uma foto da fachada e começamos a voltar. Gente, acho que é isso. Então, se inscreve no canal, compartilha, deixa seu like, deixa seu comentário se você tem uma obra aí que você gostaria que a gente dissecasse ela aqui, né, e falasse como ela foi construída. Deixa o seu comentário aí que a gente vai buscar ela para você aqui, para a gente aprender junto a fazer aqui, a como desenhar a arquitetura, beleza? Um grande abraço aí, fique com Deus.